Hoje em nosso vídeo, temos 3 relatos de pessoas que trabalharam em necrotérios, esses lugares onde são contadas uma infinidade de histórias paranormais, pois é aqui que se armazenam uma infinidade de energias e até este ponto algumas almas mal abandonam seus corpos. Então vamos esquecer um pouco o estresse do mundo exterior, preparem suas bebidas preferidas, aumentem o volume, coloquem os fones de ouvido, relaxem e nos acompanhem. A primeira história de hoje foi compartilhada conosco de forma anônima. Espero sinceramente que alguém possa acreditar em mim, pois apesar da minha formação durante a carreira, nunca consegui dar uma explicação para o que vivi. E a verdade é que também não busco obter nada contando-lhes isso. Era meu segundo emprego formal em um necrotério. Estudei medicina, então já tinha estado nesses lugares devido às minhas práticas de estágio e serviço social. Mas no momento em que entrei nessas instalações, algo no ambiente, não sei bem como explicar, não era normal. Como mencionei, já estive várias vezes nesses lugares e cada um era diferente, mas este em particular me fazia sentir uma vibração muito pesada. Como em todo necrotério, era normal ouvir histórias de todos os tipos, e eu já sabia quais eram as mais famosas deste lugar. Desde sons de passos descalços nos corredores, batidas nas macas onde colocam os defuntos, vozes e a aparição de uma senhora idosa que percorria um corredor específico. A verdade é que, tendo já experimentado essas situações antes, não cairia no peso da sugestão se conseguisse identificar o fato de que não estava apenas me sentindo mal naquele lugar. Até porque, mesmo o necrotério do qual estou falando, parecia muito melhor do que os que eu estive antes, muito mais iluminado. Com instrumentos e móveis novos, no geral tudo bem lá, exceto o ambiente. Meu primeiro turno, sem dúvida, foi o pior. Me colocaram no turno noturno e, sinceramente, eu estava mais do que acostumada a ficar com o menor número possível de pessoal no necrotério. Em muitas ocasiões, me vi à noite com, no máximo, 1 ou 2 pessoas, então não era nada estranho para mim. Me deixaram com uma garota que presumi ser minha assistente. Digo isso porque o responsável não me apresentou a ela ao sair às pressas e deixar o necessário para o turno. E na verdade coincidimos muito pouco. Ela parecia distraída, nunca estava comigo no meu local designado, e eu também não era de sair de onde trabalhava, seja por timidez, por não conhecer ninguém ou simplesmente por preguiça. Só vi algumas vezes que ela saía em direção à recepção. Não me dirigia a palavra, e houve até um período de algumas horas em que não soube nada dela. Eu pensei que era uma daquelas pessoas para quem o trabalho pouco importava, então também não fui procurá-la. Mas também não era como se eu precisasse de muita ajuda com a pequena carga de trabalho do dia. Mas vou ser sincera com vocês, fiquei um pouco chateada pelo fato de que ela deveria me ajudar, mas ao mesmo tempo estava tranquila, pois no dia seguinte chegaria meu assistente com quem já havia trabalhado e sabia que poderia contar com ele para este trabalho. Eram 2:30 da manhã, quando vi essa garota entrar na sala onde eu estava, pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta para sair novamente. Perguntei um pouco chateada para onde ela ia, e ela, sem me olhar e sem parar de andar, apenas disse que já estava quase na hora. Como nunca havia conversado com ela durante a noite, supus que ela se referia ao seu turno de descanso e simplesmente deixei que ela saísse, continuando a fazer o relatório de uma garota. Quando olhei para o relógio, eram 2:49, e todas aquelas histórias que me contaram antes vieram à mente, algo que até então não havia passado pela minha cabeça. Eu também pensava na hora, pois me disseram que às 3 da manhã supostamente as coisas ficavam ruins naquele necrotério. Suspirei, um pouco cansada, suponho, e o fato de estar pensando nessas histórias não estavam me ajudando em nada. Decidi descansar um pouco, cobri o corpo com um lençol e comecei a arrumar algumas coisas para colocá-las em seus devidos lugares. Depois de um tempo, ouvi passos no corredor. Pensei que fosse minha assistente, então esperei. Esperei que esses passos se aproximassem da porta para poder vê-la, mas isso nunca aconteceu. Os passos vinham lentamente, e foi então que me lembrei da história que me contaram sobre a senhora que andava pelos corredores. Na verdade, nunca acreditei nessas histórias, mas ainda assim tinha medo de encontrá-la ao sair, caso fosse verdade. Então, apenas fiquei ouvindo atentamente os passos no corredor.
Pulei de susto quando o som do meu relógio me avisou que eram 3 da madrugada, e sugestionado ou não, decidi sair do local. Peguei minha bolsa e, ao abrir a porta, todas as luzes se apagaram instantaneamente. Fiquei mais do que paralisada pelo medo, porque assim que as luzes se apagaram, começaram a se ouvir vozes dentro da sala, e eu não conseguia me mexer. A única coisa que consegui fazer automaticamente foi ligar a lanterna do meu celular. E o que vi? Se antes eu não conseguia nem me mexer, isso me deixou com a pele e os ossos congelados. Em cada uma das macas, todos os corpos estavam sentados. Ao ver isso, senti como se pouco a pouco estivesse perdendo a consciência, e por esses poucos segundos fiquei observando enquanto os corpos conversavam e riam entre si. Acordei em uma sala de hospital onde estava o médico responsável e o diretor do lugar onde trabalhava. Quando acordei, nem sequer me perguntaram nada, não disseram nada. Eles estavam calmos, como se já soubessem o que havia acontecido comigo. O diretor, que aparentava ser mais velho, fechou a porta do quarto e, sem me perguntar nada, disse: "Que chato que te deixaram sozinha sem te avisar nada. Eu sei o que você viu na noite passada." Perguntei do que ele estava falando ou a que se referia. Ele suspirou e me contou. Há algum tempo chegou ao hospital uma idosa em estado muito grave. Não sabíamos exatamente o que ela tinha. Fizemos vários exames e não encontramos nada, mas ela parecia bastante mal. Ela passou algumas noites no hospital, seriam umas 3 ou 4, e durante essas noites coisas estranhas aconteceram. Nas noites ela gritava para que não a deixasse morrer, e foi durante a 5ª noite que... Bem, dizem que o próprio Satanás, incorporado na idosa, foi ao necrotério do hospital e tirou a vida de um legista e de uma de suas assistentes. Mas, segundo nossas investigações, quando cometeu o crime, a idosa já estava morta há 1 hora. Contam que foi ele mesmo que utilizou o corpo da idosa. Por isso, dizem que as 3 sempre vêm brincar com os mortos, fazendo com que falem e se levantem. Segundo soubemos, a idosa havia feito um pacto com ele para salvar a vida de uma de suas netas, que tinha uma doença muito avançada e incurável. Pouco me contaram sobre essas coisas, mas na verdade não acreditei nelas. E a garota que deixaram como minha assistente também não me disse nada. Respondi ao diretor: "Que garota? Seu assistente não deveria ter vindo hoje." Descrevi o assistente que vi e comentei que sempre me deixavam sozinha e todas essas coisas. "Oh, querida, se quiser, podemos transferi-la para outro hospital sem problema. Por recomendação, eu sugiro que você não volte para aquele necrotério. Aquela garota, conforme você a descreveu, muito provavelmente era a garota que aquela idosa matou naquele dia, mas não a tínhamos visto desde que ela faleceu", disse o diretor. Claro que naquele mesmo dia, pedi a ele que me ajudasse com os trâmites para mudar de hospital, e não tivemos muitos problemas para isso. Agradeço por não ter voltado àquele lugar, onde minha percepção sobre o necrotério mudou por muito tempo. A segunda história também nos foi compartilhada anonimamente. Muitas coisas acontecem no necrotério. Movimentos dos corpos, gritos, lamentos, gemidos, tudo o que é um corpo, e são apenas processos biológicos residuais antes de descansar para sempre. Você se acostuma com isso e, pessoalmente, acabei me acostumando com algumas presenças no necrotério onde trabalhava. Passos, sombras, pessoas que você vê de relance, tudo o que contam sobre esses lugares. Mas até aquele momento, nunca tinha experimentado algo como o que vou contar. Um dia tivemos uma carga pesada de trabalho, pois os corpos estavam entrando constantemente. E o assistente e eu estávamos muito ocupados durante todo o dia, fazendo alguns relatórios, quando o som de passos no corredor chamou nossa atenção. Eram quase 10 horas da noite, então, como de costume, por volta dessa hora, o guarda passava e nos cumprimentava. Estávamos esperando que isso acontecesse, mas desta vez ninguém passou. Pensamos que o guarda simplesmente nos viu e não quis nos incomodar, vendo como estávamos ocupados. Acho que cerca de 2 horas depois disso, o guarda veio nos cumprimentar. "Boa noite, já estão quase terminando?" ele perguntou. "Boa noite, sim, quase só falta o último relatório e pronto", respondi. Ele disse que estava tudo bem e então nos perguntou sobre a estagiária.
Ficamos surpresos porque, durante esse turno de madrugada, não tínhamos nenhuma estagiária e também não era permitido entrar nesse horário. Então dissemos a ele que não havia mais ninguém além de nós. Ele insistiu. Mas eu acabei de falar com ela no corredor há pouco tempo. Eu ia pedir para ela sair, mas ela me disse que estava com vocês. Não estão me fazendo uma pegadinha, não, né? Porque eu conversei com ela no corredor, disse o guarda, quase rindo, e pedimos que ele a descrevesse. Ele disse que ela era alta, muito branca e tinha uma marca de nascença perto da boca. Por acaso ela não tinha uma cicatriz perto do olho direito? Perguntou meu assistente. Sim, exatamente, respondeu o guarda. Ela está aqui, venha ver, disse meu assistente ao guarda, enquanto levantava o lençol de um dos corpos na maca. O guarda a reconheceu instantaneamente, ficou pálido e saiu correndo sem dizer nada. Fui atrás dele para ver se podia ajudar em alguma coisa, pois ele parecia muito assustado. Depois de um tempo na recepção com ele, voltei ao necrotério. Meu assistente estava examinando o corpo daquela garota e eu disse para deixá-lo assim, pois nosso turno já havia acabado e os outros legistas já haviam chegado para nos substituir. Estávamos saindo da sala quando ouvimos um som suave de algo batendo em uma das macas. Viramos e vimos o corpo da garota sentado nos olhando com os olhos totalmente pálidos. Aquela garota perguntou: "Onde está Rogério?" Ao ver isso, saímos correndo daquela sala e nos deparamos com os legistas cruzando a porta. Eles nos perguntaram o que tinha acontecido e antes que pudéssemos dizer alguma coisa, ficamos todos em silêncio ouvindo dentro daquela sala o choro daquela garota e depois de alguns segundos ouvimos o som dela caindo, fazendo o aço da maca ressoar. Um dos legistas, que já era mais velho, nos disse que não era nada para não nos assustarmos. Ele disse que às vezes algumas almas não aceitam que já não pertencem a este mundo e de alguma forma conseguem ou buscam reanimar seus corpos por um momento, procurando pela pessoa que mais amaram em vida. Depois desse dia eu entendi, mas o susto daquela noite ainda não saía de mim e nunca mais aconteceu algo parecido. Mesmo assim, eu amo minha profissão. Que relatos aterrorizantes. O que vocês fariam se algo parecido acontecesse com vocês? E a verdade é que gostaríamos de ler. Escreva na seção dos comentários. E se estão gostando das histórias, não se esqueçam de se inscrever e dar um like ou compartilhar com alguns de seus conhecidos. Ainda temos mais um relato, que também nos foi compartilhado anonimamente, então vamos direto a ele. Eu estava fazendo minhas práticas em um necrotério há pouco tempo. Na época eu estava estudando para ser médico legista e tinha o turno noturno. Desde o primeiro dia, o coordenador do departamento me disse para sempre carregar um terço, se possível, e que se fosse crente, teria mais sorte nesses assuntos. Eu não dei muita importância, para ser sincero, pois além de ser muito cético, esses assuntos nunca me importaram. Durante a primeira semana, meu colega me explicou como tudo funcionava. Estávamos trabalhando lá há um tempo e ele seria quem eu estaria quase sempre junto. Entre tudo o que me explicou, ele me mostrou um foco vermelho que estava localizado sobre a porta. Ele me disse que quando estivesse aceso, era porque um corpo tinha se movido ou se levantado e que eu deveria ir verificar caso ele não estivesse lá. Esse tipo de coisa não deveria ser nada estranho, pois é normal que os corpos fizessem isso. São reflexos involuntários que ocorrem após a morte, e tudo isso já está comprovado há muito tempo. Meu colega só me disse para ter cuidado para não ver nada além disso. Eu levei isso como uma típica brincadeira para quebrar o gelo e a tensão do lugar. Durante um dia o turno estava indo muito bem. Eu estava sozinho no necrotério e arrumava os corpos. De repente vi o foco vermelho aceso e me dirigi para a sala para verificar. Logo percebi que um corpo tinha movido um braço ou algo assim e fui arrumá-lo, mas antes de tocá-lo, ele se sentou. Ainda estava com o lençol por cima, mas eu podia notar como fazia movimentos rápidos e bruscos com a mandíbula. Isso me assustou, pois já havia passado muito tempo sem fazer isso, e eu não o havia movido também para impedi-lo ou algo assim. Estava prestes a deitá-lo novamente quando ele gritou o nome de Marta 2 vezes. Meu colega entrou naquele momento e, sem ver mais nada ou me perguntar algo, disse para começarmos a rezar um Pai Nosso. Eu não conseguia nem me mexer de medo.
E a única coisa que pude dizer foi que ele estava vivo. Eu tinha certeza de que ele ainda estava vivo. Não, irmão, neste corpo eu já fiz a autópsia há um tempo. Ele não pode estar vivo. Ele me disse com uma voz tranquila. Foi aí que senti que cada gota do meu sangue estava mais do que gelada, e ele não demorou a perceber minha expressão. Quando ele conseguiu encostar o corpo e arrumá-lo, ele me explicou. Há vários anos, neste necrotério, foram relatadas muitas aparições de pessoas que não fazem parte da equipe. Alguns corpos falam, choram, gritam, como você viu, e até mesmo na semana passada aconteceu com um corpo que se levantou da maca, deu alguns passos e caiu no chão. Perguntei por que isso acontecia, pois sabia sobre os processos após a morte, mas não me disseram nada sobre isso. Ele começou a me contar que há muito tempo, quase no início do hospital, havia uma colônia e, bem ao lado das instalações, vivia uma bruxa que se suspeitava que fazia trabalhos para os doentes, pois ninguém sabia como ela entrava no hospital. Ela ficava na frente da cama dos pacientes e dizia que eles iam morrer. Depois disso, o paciente em questão não passava daquela noite. Em uma ocasião, um parente faleceu depois de ter um encontro com essa mulher. Ele a denunciou, pois depois que seu parente doente contou o que a bruxa havia dito durante a noite, ele morreu de um ataque cardíaco. O hospital precisava lidar com a situação de uma vez por todas, então enviaram essa mulher para uma casa de idosos. Ela amaldiçoou o hospital, dizendo que muitas pessoas morreriam lá e que os mortos não descansariam em paz. Por essas coisas é que esse necrotério é famoso. Voltei cerca de 2 dias depois desse incidente. O supervisor ficou sabendo disso e me permitiu sentar para poder me recuperar e me adaptar ao ritmo durante a noite. Naquele dia, eu tinha que realizar o serviço com o corpo de uma menina de 7 anos, que infelizmente havia falecido no dia anterior. Comecei com uma incisão no tórax quando a menina segurou meu braço muito forte com sua mão, uma mão muito dura e fria. Novamente não consegui me mover de medo, mas queria que ela me soltasse. Minha mãe... Foram as palavras que saíram da boca daquela menina que estava ali sem se mover e com os olhos fechados, pálida e se insultando. Como pude, gritei, me soltei e caí ao chão, rastejei até a porta quase chorando de medo. Meu companheiro chegou correndo, atravessou a porta, me ajudou a levantar e perguntou o que havia acontecido. Contei com as poucas forças que tinha e depois de um tempo, quando consegui me acalmar, o ajudei a arrumar o corpo. Situações semelhantes ocorreram no resto das minhas práticas, mas essas ocasiões foram as mais fortes. Com certeza naquele lugar os mortos continuam falando. Que relatos interessantes. Vocês assumiriam o cargo naquele necrotério, onde os mortos se levantam para conversar entre eles. Contem-nos como se sentiriam nessa situação. Muito obrigado por ficarem até o final deste vídeo. Também queremos agradecer a todos que nos ouviram desde o início, aos que chegaram há alguns vídeos atrás ou aos que chegaram hoje. Realmente nos surpreende a quantidade de pessoas que estão se inscrevendo e compartilhando essas histórias. E a verdade é que é com sua inscrição, compartilhamento e curtida que vocês apoiam o nosso canal, que foi feito com todo o coração para vocês. Se ainda não se inscreveram e gostaram dessas histórias, por favor não esqueçam. Aqui está o botão de inscrição. E se tiverem alguma história, por favor, continuem enviando para o nosso e-mail, que como sempre deixamos na descrição. Um abraço aterrorizante para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.